A ciência é fantástica, mas ao longo do tempo algumas histórias ainda continuam se perpetuando, apesar de todo o nosso conhecimento científico avançar cada vez mais. Ideias totalmente idiotas e desconexas que ficam passando de pessoa para pessoa, apesar de estarmos sempre desmentindo, e mesmo assim todos os sites, redes sociais e mesmo até portais de notícia ficam veiculando estas insanidades. Esses são, pelo menos, 5 mitos da ciência. Um dos mitos mais comuns é que nós usamos apenas 10% do cérebro. Esta bobagem fica sendo veiculada principalmente em livros e sites de autoajuda, dizendo que você pode explorar cada vez mais o seu potencial, porque você só usa 10% do seu cérebro. Alguns sites e publicações espiritualistas ou de nova era ou alguma bobagem religiosa nesse sentido diz que você tem apenas 10% e que os outros 90% é para ativar o poder da sua consciência, onde você poderá ver espíritos e fantasminhas e alguma loucura assim, você poderá viajar entre dimensões, poderá mover objetos, você será uma espécie de Uri Geller, você será o próprio professor Xavier. Infelizmente, isso é total mentira. Você usa 100% do seu cérebro cada vez, todo dia. Então, como nós aprendemos mais? Simples, o seu cérebro muda, o seu cérebro melhora. Cada vez que você aprende alguma coisa nova, formam-se ligações sinápticas. Ligações onde os seus neurônios comunicam-se entre si por um efeito físico, através de correntes elétricas e impulsos neuroquímicos, onde substâncias ficam interagindo lá dentro. Seja de amor, paixão, depressão, esperteza, tudo isso afeta a química do seu cérebro. Da mesma forma, quando você sente e lê, aprendeu alguma coisa, uma pequena ligação sináptica foi formada. Então, o que acontece? Quando uma criança começa a falar, note que ela começa a falar pequenas sílabas. Daqui a pouco ela começa a falar 2 sílabas. Papai. E assim até formar o nosso conceito de fala. Ela vai formando as suas ligações sinápticas ao longo do tempo e nós não paramos. Quanto mais nós aprendemos, melhor é a nossa capacidade de aprendizado. Então, o melhor conceito, se você sabe disso, é ficar estudando sempre. Tente fazer jogos de palavras cruzadas, ou sudoku, ou leitura. Tente sempre exercitar o seu cérebro e você será usando os 100% dele. Porque se 90% do seu cérebro fosse inutilizado, você poderia cortá-los fora. Mas vendo algumas reportagens e comentários de portais de notícia, vendo que essas pessoas não utilizam nem 10% desse cérebro. Um outro mito muito comum é a regra dos 5 segundos. Existe trabalho publicado tendo que explicar o quanto isso é idiota. A regra dos 5 segundos funciona mais ou menos assim. Você deixa o seu sanduíche cair no chão. Você tem 5 segundos para tirá-lo do chão e poder comê-lo. E aí as bactérias e tudo que tiver de nojeira lá no chão ficará esperando. Eu imagino algo como... Aí ó, ninguém entra, ninguém pega. 5 segundos, temos que esperar 5 segundos antes que o humano pegue isso. Não, ninguém pega. É extremamente idiota. Mas é assim que as pessoas pensam. Mas isso para quê? Para justificar o seu hábito imundo e falta de higiene. Eles acham que as bactérias ficaram 5 segundos esperando você colher o negócio do chão. Deixa eu explicar para você. Tudo em volta de você tem bactérias. Você está cheio de bactérias. O chão pior ainda. Se eu cair no chão, a bactéria feliz vai dar correndo, plof, já vai encostar na sua comidinha. Então, você vai depender se você tem alguma tendência a ter uma doença, como é que está a sua imunologia. O ideal é que você não coma coisas que caem no chão, seu idiota. Seja
um pouquinho esperto, ou aprenda a comer direito. Use garfo, faca, sente-se para comer e não fique de qualquer jeito. 2, seja uma pessoa aciada, não fique comendo qualquer coisa que está caindo no chão. Se você acha que a regra dos 5 segundos é válida, faça o seguinte, fique de quadro agora e dê uma lambidinha gostosa no chão para ver se funciona. Uma outra ideia absolutamente estúpida e que as pessoas ainda propagam é que lemmings se suicidam. Aquela fila de lemmings sobe no alto de um penhasco e plum, se joga lá em cima. Por quê? Ninguém sabe. Grandes mistérios da natureza. Isso é mentira. Isso foi um documentário que a Disney fez sobre lemmings, sobre vida selvagem. E alguém teve a ideia idiota de fazer uma plataforma giratória e jogar os lemmings lá de cima. Por que o cara teve essa ideia de ficar jogando lemmings no alto de um penhasco para mostrar isso? Eu não sei. Mas eu sei que, se nós olharmos bem o documentário, vê que eles caem de uma maneira meio desajeitada, meio de lado. Do tipo, por que a droga do animal vai ficar se jogando? Tem que ser um bicho muito estúpido. E a natureza não é tão estúpida assim. Só seres humanos fazem. Tipo, fazem surf ferroviário, que nem aquela outra garota que estava meio maconhada, foi fazer surf ferroviário e acabou perdendo a perna. Darwin resolveu dar uma outra chance para ela. Mas talvez não seja boa ideia. Mas quem sou eu para julgar? Não é minha filha. Mas as pessoas ainda acham que, tipo, coitadinha. Lemming se suicidando parece que faz mais sentido. Mas quem disse que o ser humano é uma criatura lógica? Esse mito agora é algo bem mais sério. Que vacinas causam autismo. Ainda hoje há esta ideia corrente que vacinação causa autismo, principalmente nos Estados Unidos, onde a vacinação não é obrigatória, diferente daqui do Brasil. E onde é que isso começou? Começou com um vagabundo idiota, um médico irresponsável chamado Andrew Wakefield. Esse cara pagou crianças para fazer depoimentos, fazer entrevista, algo sem o menor critério. E ele chegou a essa brilhante ideia que vacinas causam autismo. Sua publicação indexada era cheia de erros, e quando foram revisar aquilo, viram as incongruências e cancelaram. A universidade pediu desculpas e removeu o cara dos seus quadros. Ele perdeu a licença médica. E mesmo hoje ainda há esta babaquice, essa insânia, essa estupidez, este retardo mental que vacinas causam autismo. Deixa eu explicar uma coisa. O autismo é uma doença ou uma síndrome, é algo congênito que é por causa que é acarretado por causa dos neurônios espelho. É uma doença genética. Então não é uma vacina que vai alterar todo o seu DNA assim de uma hora para outra. Os transtornos de espectro autista têm diversas graduações e nem sempre é uma coisa fácil de se diagnosticar, porque há diferentes níveis, desde aquela que clássico, tipo a criança fica igual uma plantinha, até níveis bem moderados. Autismo também não fará o seu filho ser um gênio da matemática, então esqueça filmes como He-Man. Então esse negócio desse medo absurdo de vacinas criarem maus, isso só vem de pessoas idiotas sem um mínimo de alfabetização científica, pessoas que ficavam na bosta do celular ao invés de prestar atenção no que os professores estavam falando em sala de aula. Não há a menor comprovação científica que dê subsídio a isso. É total prova de burrice que fica se propagando dia após dia, mesmo aqui no Brasil. Mas é o tal negócio, não podemos levar o Brasil nem muito a sério, já que esse aqui é o país que odeia a ciência. Para finalizar, nós temos o mito que a água ela reflete as emoções das pessoas. Isso foi uma ideia de um camarada chamado Masaru Emoto. E segundo o trabalhinho dele, a água responde às nossas condições emocionais. Então, tirando foto das moléculas de água quando as pessoas estavam apaixonadas, alegres, felizes, com raiva, ódio, depressão,
Os cristais de água e as moléculas se dispunham de forma toda organizadinha quando você estava feliz, ou de algo todo disforme quando você estava triste, depressivo ou com raiva. Isso é mito. Isso não existe. Porque se isso fosse verdade, todo o conceito de como a água é como matéria mudaria também. Então, se eu ficasse tipo irritado, bolado, puto da vida perto da água, ela iria, sei lá, ferver, passar por um estado plástico, ia virar um plasma, mas não, ela continua água líquida com todas as propriedades físicas e químicas. Ela continua sendo um solvente universal, ela continua sendo um composto covalente polar, ela continua entrando em ebulição a 100 graus Celsius a 1 atm, ela continuaria entrando em fusão a 0 grau, enfim, a água ainda continua sendo água. Não há a menor comprovação desta maluquice desse moto, mas usam isso, principalmente nesses sites e nessas publicações esotéricas, para mostrar o poder da sua consciência. Tudo bem, eu acho que pensamento positivo é sempre algo legal e você tem sempre que manter um mínimo de otimismo nessa vida, ou você dá um tiro na cabeça. Mas alegar isso usando uma mentira, dizendo que você está afetando a água, do tipo, a pessoa que está depressiva está pouco se lixando de como está a droga da água perto dela. E ela não vai melhorar isso. Tipo, você dizer assim, olha só, você está mal, olha só como está a água, é isso que você está fazendo. Tipo, não faz o menor sentido, a pessoa não vai melhorar o estado dela. É que nem, é mais fácil aquela aguinha que padre, pastor ou centro espírita faz, que você entra no estado de consciência, tipo em oração, e você energiza aquela água para você bebê-la depois. É uma forma de você se integrar com a sua espiritualidade. Eu não estou aqui para discutir se a religião é errado ou não, pelo menos não hoje. Eu acho que a pessoa tem o direito de rezar para o que ela quiser. E desde que ela não afete a vida de outras pessoas, não promova preconceito, racismo, homofobia, etc. Se a pessoa quer ficar lá no cantinho dela rezando por um copo d'água ou um pratinho de pipocas mágico, é problema dela. Mas você ficar veiculando isso, alegando que a pessoa, você precisa melhorar por causa que está fazendo mal aquele pobre copo d'água, do tipo, isso é uma coisa extremamente estúpida. E você não está melhorando a vida da pessoa, a pessoa está continuando no estado de depressão. Então, não há nenhum embasamento para isso. Se você quer dizer assim, olha aqui, esse copo d'água, pô, melhore como pessoa, e a pessoa não melhorar, então sugiro, tipo, leve a pessoa num profissional, num psicólogo, num psiquiatra, sei lá. A pessoa está precisando de ajuda profissional e não de um bando de enganadores que dizem assim, olha só, você está fazendo mal ao pobre copinho d'água. Você não está melhorando a pessoa, você simplesmente é um imbecil que está propagando mitos e tirando onda do tipo, eu ajudei. Não, você não ajudou, seu ignorante. Então, mitos, histórias fantásticas, mentiras, pode ajudar muito bem ao ego daquele que está mentindo, mas não está fazendo bem nenhum ao mundo. Dia após dia, todas essas mentiras vêm à tona. Dia após dia, vários desses mitos são criados e aparecem nas redes sociais, em sites, portais de notícia. Portais de notícias que deveriam de informar, mas simplesmente propagam essas insânias. Mas também não pode se esperar muito de coisas que dependem de visitação. Então ficam criando essas chamadas para ganhar visitantes, gerar cliques, aumentar a sua condição no Google e mostrar para os anunciantes, olha só quantos visitantes nós temos. Fica difícil competir com canais de informação, como canais de divulgação científica, sejam podcasts, vídeos no YouTube, sites, blogs. Essas mentiras se propagam à velocidade da luz, onde nós usamos a velocidade do som de nossas vozes, que muitas das vezes são abafadas pelo esse caminhão de insânia. Pode não fazer a menor diferença achar que um copinho d'água vai mudar a sua constituição molecular se você estiver de mau humor. Mas quando nós levamos em conta que as pessoas deixam de vacinar suas crianças, deixam de protegê-las
imunizando-as contra várias doenças infecto-contagiosas, porque algum mito vindo pelo WhatsApp disse que ela vai contrair câncer, ou porque está cheia de mercúrio quando não está, aí a coisa é bem séria. Quando nós temos pessoas fazendo festa do sarampo, fazendo uma imunização natural, expondo as suas crianças a outras crianças doentes, nós vemos que a coisa é séria. Não é simplesmente de ficar implicando porque as pessoas estão espalhando mentira, deixa elas se divertirem ou deixa elas para lá. A coisa é séria. Se você cai, bate na cabeça, ou tem uma lesão cerebral, e se você ficar pensando, você só usa 10% do cérebro, não faz a menor diferença. Faz. E vai fazer daí para frente, onde vai causar não só tormento para a pessoa que está doente, como para a sua família. Isso é muito sério. Se você adquirir uma postura... Eu sei que as pessoas têm a visão negativa do que é ceticismo. Primeiro, parece que é ateísmo, quando não é, e eu já expliquei isso. Segundo, parece que tudo, poxa, você é cético, como se fosse um palavrão. Não. Ser cético é simplesmente questionar tudo que você ler, questionar tudo que você vê por aí. Simplesmente fazer a pergunta, tem certeza? Normalmente as pessoas não gostam de ser questionadas e vão lhe excluir do seu círculo, seja do seu WhatsApp, do Facebook, ou do Twitter, ou seja lá. E talvez seja melhor assim, porque não é muito bom conviver com idiotas. Porque se você não conseguiu convencê-las mostrando um periódico científico e ela prefere ver na sua doce ilusão, nós temos sérios problemas e não há muito que possa ser feito. Você vai ficar insistindo, ela não vai lhe ouvir. E aí, como nós ficamos? Fica difícil nós dizermos, então o máximo que nós podemos fazer é compartilhar a informação certa, o máximo possível. Parar de ficar compartilhando essas notícias idiotas, mesmo que seja para ir, olha só o que esse site idiota disse. Enquanto você está fazendo isso, você está aumentando a relevância dele. Que nem os idiotas que vêm aqui ficar me xingando. Você só melhora a minha relevância. E cada vez que você entrar na página inicial do YouTube, vai aparecer meus videozinhos lá. De repente, é uma mensagem de outro mundo para você aprender alguma coisa. Esse é André, do seu ceticismo.net. Bom, são vários os mitos da ciência, só que aqui nós só procuramos falar a verdade. Por isso que eu sempre coloco os links da publicação científica. Então, que tal fazer a sua parte também e divulgar fontes confiáveis? Que tal compartilhar do meu canal? Compartilhe nossos vídeos e assine esse canal, assim você saberá sempre quando eu puser novos vídeos no ar, normalmente todos os sábados. Obrigado por terem assistido.